Boa tarde, queridos alunos do Português Jurídico. Estamos hoje à tarde gravando uma aula interessante, uma aula importante sobre acentuação gráfica e também sobre a ortografia. O professor vai começar sobre a acentuação gráfica. A acentuação gráfica é um conteúdo importante dentro do português porque ele nos ajuda na questão de pronunciar corretamente bem as palavras e também escrevê-las. Eu costumo dizer que dentro da acentuação gráfica nós temos duas situações para observar. Nós temos as regras gerais, certo? E nós temos as regras especiais. Esse é um conteúdo que você viu lá no teu ensino fundamental, provavelmente viu no ensino médio também, e nós temos que retomar porque é um conteúdo de extrema importância. Tá? Vamos começar pelas regras gerais. Regras gerais, eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. O que é um monossílabo, professor? Palavra com apenas uma sílaba. É o caso de pá, é o caso de gás, é o caso de lê, é o caso de pés, é o caso de dó, é o caso de nós. Então, monossílabos tônicos em A, E e O se acentuam. Oxítonas. As oxítonas são parecidas com os monossílabos tônicos. Eu acentuo as monossílabas, eu acentuo as oxítonas em A, E, O, em, ens, tá? O que é uma oxítona, professor? Oxítona é aquela palavra que tem como sílaba tônica a última. O que é a sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com mais força, tá legal? Então vamos lá para as oxítonas, né? Orixá, café, sofá, tá? Terminados em A, E e O. Tá legal? E também tem as terminadas em ens, tipo, porém, parabéns. Tá? Paroxítonas. Eu diria que, nas regras gerais, as paroxítonas são as mais complicadinhas, porque eu tenho uma terminação maior que eu tenho que respeitar. Tá? Então, eu acentuo as terminadas em i, us, né? É o caso de táxi, júri, Vênus, lótus. Eu acentuo as terminadas em L, N, R, X. Eu costumo dizer que é a Liga Nacional do Raio-X. Tá? Potável, hífen, néctar, tá legal? Também acentuo as terminadas em uns. É o caso de fórum, é o caso de álbuns. Acentuo as terminadas em PS. É o caso de tríceps. É o caso de bíceps. E também acentua as paroxítonas em ditongo. Eu até diria o seguinte, existe uma infinidade de paroxítonas em ditongo. É o caso de convênio, é o caso de túneis, é o caso de tábua, é o caso de exigência. Tá legal? Então, paroxítonas, vamos guardar. Liga Nacional do Raio-X. As terminadas em L, N, R, X. Aí, as vogais I e U. Porque A, E e O são as terminações das oxítonas. Então, as paroxítonas, né, eu vou cuidar I e U, tá legal? É o caso de táxi, é o caso de bônus, tá? E vou cuidar também as paroxítonas em PS e ditongo, tá legal? Proparoxítona, talvez a regrinha mais fácil e que vocês escutaram toda a vida. Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? O que são as proparoxítonas? São aquelas que têm como sílaba tônica a antepenúltima. Tá legal? Então vamos lá. Transgênico, último, pêssego, mágico. Essas são as regras gerais. Monossílabo tônico, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Proparoxítona, não precisa guardar terminação nenhuma. Tá? Tendo como sílaba tônica a antepenúltima, eu acentuo todas. Tem que cuidar a terminação das monossílabas, tem que cuidar a terminação das oxítonas e tenho que cuidar também, as terminações das paroxítonas, tá legal? Veja bem, para mim acentuar, eu tenho que respeitar essas regras. Regras, uns chamam de regras especiais, outros chamam de regras complementares. Então veja bem, né? Vamos começar pela situação dos hiatos, tá? Eu acentuo todo o hiato, né, que formar sílaba sozinho. Quais vogais devo cuidar e devo respeitar? As vogais I e U, né? É o caso de ruído,
é o caso de graúdo, é o caso de distraído, é o caso de baús. Então, quando o I e U formarem sílaba sozinho, a gente costuma dizer é um hiato tônico, deve ser acentuado. Tá legal? Uma outra observação, esses hiatos são acentuados quando formarem sílaba sozinho ou quando estiverem seguidos de S. Tá legal? Então, vou repetir, distraído, saúde, gaúcho, baú, ruído. Tá legal? Muito bem. Temos também o caso dos ditongos abertos, tá legal? Os ditongos abertos, el, ei, oi. El, ei, oi. É o caso de coronéis, constrói, ilhéus, tá legal? Na regra dos ditongos abertos, nós temos que observar a seguinte situação. A partir de 2012, houve uma mudança nas regras de acentuação e houve uma alteração em relação aos ditongos abertos. Eu não acentuo mais ditongo aberto aonde ele estiver na posição medial, lá no meio da palavra. É o caso de paranoico, assembleia, geleia, asteroide. Então esses ditongos abertos eu não acentuo mais. Quando o ditongo aberto estiver na última sílaba, na posição de oxítona, deve ser acentuado, tá? É o caso de chapéu, anzóis, coronéis, tá legal? Uma outra situação, tá, que mudou a partir de 2012, aqueles os ou aqueles es, tipo eles leem, tá legal? Eu não acentuo mais. Quando dobra a vogal, eu não acentuo mais. É a mesma coisa de abençoo, enjoo, não leva mais o acento circunflexo na primeira vogal. Então tenham cuidado com essas mudanças, porque é uma coisa recente, é questão aí de 7, 8 anos. Tá legal? Muito bem. Gostaria de dizer que é sempre importante, né, nós estudarmos as regras de acentuação. Qualquer gramática que você pesquisar, você vai achar regras de acentuação. Dê uma olhadinha, certo? Para ver se confere aqui com a explicação do professor. Tá legal? Muito bem. Vamos agora, então, para a ortografia, né? Obviamente que a ortografia, certo? Ela é bem mais complexa, né? E não vai ser numa simples revisão aqui que você vai resolver, né, os teus problemas ortográficos. Mas eu espero que esta breve revisão, né, e essas dicas do professor venham a ajudá-los. Por exemplo, emprego de SZ, que é uma grande dúvida. Quando uso S, quando uso Z. Então vou começar por uma regrinha aqui, bem legal, tá legal? Sempre depois de ditongo, quer dizer, duas vogais, né? Quando uma é pronunciada com mais força, no caso de Cleusa, mausoléu, fazão, coisa, ausência, causa, é sempre S. É sempre S, tá legal? Então, depois do ditongo, uso S. Nos adjetivos terminados pelo sufixo oso, por exemplo, estudioso, cheiroso, dengoso, horroroso, sempre S. Escutaram a regrinha? Adjetivos terminados com o sufixo oso, tá legal? Também, quando eu tenho o sufixo ense, indicador de origem, né? Então eu tenho aí muito aluno palmeirense, com S, fluminense, com S, canadense, com S, rio-grandense, S, tá legal? Também vou usar S nos sufixos es, esa e isa, indicadores de título de nobreza ou profissão. Então veja bem, né? Indicadores de origem: holandês, holandesa, S, francês, francesa, S, tá? Camponês, camponesa, S. Agora títulos de nobreza, né? Marquês, marquesa, princesa, profissão, poetisa, né? Sacerdotisa, profetiza, sempre S, tá? Nas formas dos verbos por e querer, que a gente usa muito, né? Quando eu puser, se tu pusesse, quis, quiser, quiséssemos, sempre S, tá legal? Em palavras originárias em que o radical
tem S, eu continuo com S. É o caso de casa, casinha, casebre, atrás, atrasar, atrasado, pesquisa, pesquisar, pesquisado, análise, analisar, analisado. Tá legal? Muito bem. Vamos ver agora as situações de Z. Quando é que uso Z? Tá legal? Então começamos, né, pelas palavras derivadas, né? Juiz, né? Ajuizar, juíza, tudo Z. Bronze, bronzear, bronzeado, bronzeamento, Z. Cruz, cruzinha, cruzeiro, cruzamento, Z. Tá? E eu também tenho que cuidar quando eu tenho sufixos es, esa, tá? Formadores de substantivos abstratos. Nada a ver com aquilo que nós vimos antes. Antes era profissão, título de nobreza, origem. Agora é esa com Z quando eu tenho um adjetivo e forma um substantivo. Por exemplo, mesquinho, mesquinhez, Z. Magro, magreza, Z. Belo, beleza, Z. Grande, grandeza, Z. Grava, tenho adjetivo, formei substantivo, Z. Tá bom? Uma outra situação, no sufixo izar, eu tenho um substantivo e formei um verbo. Por exemplo, hospital, hospitalizar, verbo com Z. Canal, canalizar, verbo Z. Atual, atualizar, verbo Z. Humano, humanizar. Tenham cuidado, por exemplo, com pesquisa, pesquisar, S. Por que pesquisar vai ser com S? Porque pesquisa tem S. Analisar, S. Porque vem de análise, S. Avisar, S. Porque vem de aviso, S. Aonde o radical tem S, permanece S. Tá legal? Muito bem. Algumas outras situações que eu devo observar. Tá legal? Vamos lembrar um pouquinho dos dois S's. Tá legal? Professor, quando é que eu uso dois S's? Tem algumas regrinhas interessantes. Por exemplo, quando eu tiver no verbo sed, C-E-D, tá? E formar ses, dois S's. Por exemplo, ceder, ceder, eu tenho sed, tá legal? C-E-D, eu formei sessão. Conceder, eu formei concessão. Retroceder, eu formei retrocesso, tá legal? É uma regrinha um pouquinho mais complexa, tá legal? Então, sed, ses com dois S's. Eu parto de um verbo e eu formo um substantivo. Eu também tenho a regrinha gred, gres. Gred, gres. Por exemplo, agredir, agressão, dois S's. Progredir, progressão, dois S's. Regredir, regressão, dois S's. Também tem a regrinha prim, pres, né? Eu saio do verbo imprimir, eu faço impressão, dois S's. Eu saio do verbo oprimir, eu faço opressivo. Eu saio do verbo reprimir, eu faço repressivo. Eu saio do verbo exprimir, eu faço expresso, expressão. Agora eu tenho a regrinha tir, são, tá? Com dois S também. Por exemplo, admitir, admissão. Demitir, demissão. Discutir, discussão. Emitir, emissão. Omitir, omissão. Permitir, permissão. Repercutir, repercussão. Então, todas essas palavras que o professor pronunciou é tudo com dois S's, baseadas em regrinhas simples, tá legal? Cedilha. Cedilha tem algumas situações que eu devo observar, tá? Por exemplo, nas palavras de origem árabe, tupi ou africana, né? Por exemplo, açafrão, açúcar, muçulmano, araçá, paçoca, jussara, pirassununga, caçula, miçanga. Então essas palavras ou elas são de origem árabe, ou tupi ou africana, usa-se o cedilha. Após ditongos também, né? No caso louça, feição, traição. Também tem uma correlação que eu devo observar. Ter tensão. Por exemplo, né? Essas correlações, eu sempre parto de um verbo e formo um substantivo. Então vamos lá. Abster, né? A gente fala muito em abstenções
nas eleições houve tantas abstenções, cedilha. Conter, contenção. Deter, detenção. Obter, obtenção. Reter, retenção. Também, né, quando eu tenho verbos terminados em ar, er, ir, e eu formo substantivos. Por exemplo, formar, formação, exportar, exportação, né, construir, construção, destruir, destruição. Tá legal? Cuidem agora. Quando eu tiver no verbo, né, lá no meio do verbo, nd, verbo nd, eu vou fazer substantivo ns. Preste atenção. Apreender, né? Apreensão. A polícia fez uma grande apreensão de drogas. Apenas um S. ND, NS. Ascender, ascensão. Meus alunos terão uma grande ascensão no campo jurídico, né? Então, ascensão, uma palavra difícil. Eu escrevo com, SC, depois S. Compreender, compreensão. Repreender, repreensão. Suspender, suspensão. Muito bem. Algumas regrinhas ortográficas justamente para a gente ter a noção de que eu guardando, né, algumas regras, alguns detalhes, né, eu posso errar menos a ortografia. Vamos concluir aqui vendo a regra do X e do CH. X, também depois de ditongo sempre vou usar o X. É o caso de caixa, peixe, ameixa, faixa. Palavras de origem indígena ou africana. Chavante, abacaxi, caxambu, orixá, xará, xangô. Tá legal? Muito bem. O que eu devo cuidar, né? Uma outra regrinha do X. Quando eu tiver sílabas, né, iniciais ou palavras que têm como sílaba inicial em. É o caso de enxoval, enxada, enxame, enxaqueca, enxugar, enxertar. Tá? Professor, quando é que eu uso o CH? O CH, normalmente eu vou usar em palavras que derivam de outras que se escrevem com CH. É o caso de enchimento, enchido, enchente, que vem de encher. Tá legal? É o caso também, né, de encharcado, que vem de encharcar. Tá beleza? Muito bem. Estava esquecendo do G e do J, que também, né, pairam muitas dúvidas sobre as nossas cabecinhas. J e G. Vou começar pelo G, né? Terminação. Ágil. Agiota, agiotagem. Tá legal? Situação também, né, de palavras em que eu tenho o G. É o caso de gesso. Engessar, engessado. Vai ficar G, tá? Terminações. Ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Sempre G. É o caso de pedágio, né? Litígio, colégio, relógio, refúgio. Sempre G. Terminações em gen. É o caso de aragem, coragem, vertigem, vagem, garagem. Tá legal? Em geral, depois do A inicial. Agenciar, agitar, ágil, agir. Tá? Quando é que eu uso o J, professor? Eu uso o J em palavras, né, que já tenham o J no seu radical. É o caso de ajeitar, que vem de jeito, né? Ajesuitar, que vem de jesuíta. Varejista, que vem de varejo. Tá? Também em palavras de origem tupi. É o caso de jiboia, pajé, genipapo. E também, né, nas formas dos verbos terminados em jar. Arranjar, arranjei, apedrejar, apedrejei, encorajar, encoraje, encorajemos. Obviamente, né, que nós temos várias outras situações para ver. Este aqui é apenas um aperitivo, né, nesta breve aula sobre ortografia e acentuação. O capítulo da acentuação, o professor praticamente viu 95%. A ortografia não. A ortografia, eu diria, né, que é apenas um aperitivo. O que o professor recomenda? Eu recomendo o seguinte, né, procure, né,
dar uma atenção especial. Bah, professor, eu tenho uma dúvida maior no G e no J, né? Procura gravar as regrinhas que eu te passei e procura fazer a listagem. Pega aí e faz uma listagem de 30 palavras com G, 30 palavras com J. Isso ajuda? Ajuda, tá legal? Uma coisa é visualizar, outra coisa é escrever. Outra coisa é visualizar e escrever. Legal? Uma boa tarde para vocês. Foi um privilégio ter estado com os meus amados alunos do Português Jurídico.